Boa tarde, Terezinha Isolan. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tu tá com texto aí eletrônico, Terezinha? Sim, Hoje nós vamos mas eu começar não sei qual é que é a página. É a Pesca Maravilhosa? isso, aprendendo com os fatos Hum, extraordinários a pesca Isso. maravilhosa. Aham. Eu tô com ele, sim. Então tá. Então, Terezinha, vamos ao trabalho. Lê, faça o favor para nós o primeiro parágrafo ali das ideias principais. A Pesca Maravilhosa. Objetivos: explicar o significado da pesca maravilhosa à luz do conhecimento espírita. Ideias principais: nada existe de surpreendente na pesca maravilhosa, quando se conhece as causas que a originam. A prodigiosa força espiritual de Jesus, sua grande autoridade, os seus inúmeros auxiliares que no invisível punham em ação a sua palavra, todos esses elementos sós em reunidos explicam muito bem a reunião dos peixes em determinado lugar, para que as redes se enchem e o efeito desse fenômeno calasse no ânimo de seus discípulos. Caibar Schultz, O Espírito do Cristianismo, capítulo 6. Muito bem, então. Wilson, tu lembra quem foi Caibar Chutiu? Não estou lembrado. Ele tem uma outra obra também que se chama As Parábolas de Jesus, né? A gente estudou na quinta-feira essa obra. Eu pertencia até para Sandra. Muito boa também. E ele é se eu não me engano, é posterior ao Bezerra de Menezes, né? Ele é bem antigo na doutrina espírita. É um dos grandes líderes da doutrina. E ele se especializou nessa área aqui do Evangelho, né? Dos textos bíblicos. E ele fala aqui, o texto fala aqui, Wilson, que nada existe de surpreendente na pesca maravilhosa quando se conhece as causas que originaram. O que seriam essas causas que ele estava falando? Pois é, o desenvolvimento do estudo vai dizer isso. Mas imaginemos nós, Jesus criou os peixes do nada? É lógico que não, os peixes já estavam ali. Mas então por que os apóstolos pescaram a noite inteira e não pegaram nada? Tanto que quando Jesus convidou-os a jogar a rede, eles disseram, mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas porque tu mandas, nós faremos, ou nós fazemos. E lançaram a rede conforme ele orientara, e a rede quase que se rompeu, tiveram que pedir ajuda, e a barca transbordava de peixes. E aí ele diz assim, olha, não tem nada de surpreendente isso, quando se conhece as causas que a originaram. Ora, Jesus, com a sua capacidade de percepção do meio onde se encontrava, sabia tudo o que acontecia na natureza, sabia tudo o que acontecia com a humanidade, com tudo na Terra. Para ele não escapa nada. Um espírito da envergadura de Jesus, a gente não tem uma ideia da capacidade de percepção que tem. Nós temos 5 sentidos, e limitados a esses 5 durante a vigília, ou pelo menos durante a encarnação num corpo físico. Alguns têm um chamado sexto sentido, que em espiritismo se chama mediunidade, né? Que é uma percepção mais acentuada. E essa percepção mais acentuada em Jesus ia a um grau de evolução que nós não temos ideia. Então ele com certeza ele percebia onde estavam os cardumes de peixe. E também existe a possibilidade até de intervenção de espíritos a serviço de Jesus, fazer com que aquele cardume andasse para aquele lugar. Mas os peixes não surgiram do nada, não foram criados assim por um processo milagroso.
eles já existiam. Os pescadores, peritos que são, né, na pesca, têm suas técnicas para descobrir onde estão os peixes, inclusive observando os animais marinhos que pescam, né, como golfinhos. Hoje em dia tem radar, já é outra história. Mas aqui no caso de Jesus não foi como dizem, pesca maravilhosa. Foi algo de espantar, porque os pescadores, peritos na prática da pesca, passam a noite inteira e não pegam nada, voltam para casa. E daí vem alguém lá, no caso Jesus, e diz, jogue a rede em tal lugar. E as pessoas jogam e apanham peixes como nem imaginavam poder pegar. Mas não tem nada de fantástico nisso. E é que as pessoas temos dificuldade em entender os processos da natureza e a percepção de Jesus. Tem peixes, Wilson, que fazem um trajeto longo, né, nos oceanos, e vão reproduzir em certas regiões específicas, sempre na mesma época, né? Como é que eles seguiam? Como é que eles seguem esse caminho sempre? Né, quando eles estão nesse período aí de reprodução? A natureza toda se guia pelo instinto, que diz respeito a cada espécie. A planta procura a luz, os animais, os meios de sobrevivência e de reprodução. E cada um de acordo com a sua espécie. A gente olha e fica fascinado, por exemplo, com o salmão, em certas regiões dos Estados Unidos, sempre voltam para o mesmo rio. E se esforçam, enfrentam várias dificuldades, sobem corredeiras, são apanhados por ursos, e os que conseguem chegar no final vão lá, desovam e morrem em seguida. E o interessante é que os seus próprios corpos servem de substância para manter a vida no local. E a gente às vezes fica pensando, mas qual é desses animais, né? Porque vão lá no oceano, estão na boa, e aí voltam lá para a nascente para morrer, para reproduzir. Eles não têm consciência do que estão fazendo. São guiados pelo instinto. E de onde provém esse instinto? É da providência. A providência colocou em cada animal o seu instinto de conservação, que faz com que ele lute para sobreviver e se reproduzir. Esse instinto também nós trazemos, porque nós fomos, no nosso longo da evolução, seres bem primários que vivíamos também antes de adquirirmos a condição de espíritos somente do instinto. Mas depois desenvolvemos a razão, o pensamento contínuo e o livre-arbítrio, mas ainda trazemos em nós muitos instintos. E o interessante é que o instinto nunca se engana. Ele é sempre preciso. E nós, nas nossas avaliações, podemos nos equivocar às vezes. Aí alguém poderá perguntar, mas então é melhor seguir o instinto ou a razão? É claro que a razão, a lógica. Mas a lógica precisa ser desenvolvida, nós temos que sempre trabalhar por desenvolvê-la. Então, mas por que Deus nos dá a razão plena, a inteligência plena? Porque aí nós seríamos máquina. Seria a mesma coisa que dizer assim, por que Deus não criou seres perfeitos? O que é perfeito? Perfeito é quem não erra, não se equivoca, não comete delitos. Seria um espírito puro. Mas se nós fôssemos criados puros, nós seríamos como um programa de computador. Vamos seguir a programação. Não vamos ter possibilidade de acertar nem de errar, só fazer o que é programado. E Deus nos criou para atingirmos a perfeição relativa com nossos próprios méritos. E assim a gente vai gradativamente desenvolvendo. Quando não éramos espíritos, éramos dirigidos como os peixes, como os pássaros, como as plantas, pelo instinto. Quando passamos a condição de espíritos já com capacidade de aprender com as experiências, de forma racional, porque sempre se aprende, né? Então nós passamos a experimentar certas práticas e delas tirar uma conclusão. Isto é bom ou isto é ruim? Se for bom, eu vou manter e até aprimorar. Se for ruim, as consequências do meu ato, eu tenho que me modificar. E Deus nos deixa livre nesse sentido. Dá-nos, claro, a baliza orientadora, começando lá pelos 10 mandamentos que Moisés trouxe, e depois aprimorando-se pelo Evangelho de Jesus e agora aclarada pela doutrina espírita. Tem um desenho, Wilson, que se chama Procurando Nemo, né? Que fala dos peixes no oceano. E ali eles, para se deslocarem, eles
eles entravam nas verdadeiras vias, né? Onde vários peixes, né, entravam naquela via para ir a lugares distantes. Aquilo ali não deixa de ser uma realidade, né? Existem estes canais magnéticos nos oceanos, em que, conforme você disse, assim, o instinto, né, move os peixes para eles procurarem esses canais, né, para se deslocarem até os lugares que eles precisam ir. E essa força magnética é que possibilitou que Jesus conduzisse esses peixes aonde ele queria, né? Porque devido à sua força espiritual, como diz aqui, né, ele tinha essa capacidade de intervir, né, nesses canais naturais magnéticos que o oceano tem. A animação do Procurando Nemo, eles entram nas correntes marítimas. As correntes existem e os animais usam no seu processo migratório. E essa orientação pelo magnetismo da Terra é uma hipótese interessante, porque os pássaros também utilizam dela. E tem pássaros que percorrem milhares de quilômetros. Como é que eles sabem o caminho? Qual é a orientação que possibilita? Existe até uma tese que certas baleias, por exemplo, encalham, porque elas têm uma desorientação por algum desequilíbrio no campo magnético da Terra. É uma tese, não sei se é verdade, é difícil de comprovar, mas é uma hipótese. Inclusive, alguns aventam a possibilidade de até interferência humana por sonares submarinos que prejudicam a orientação desses mamíferos, né, no oceano. Depois nós vamos ver, então, qual era o objetivo de Jesus em produzir esse fenômeno, né? Cada ação ali desta pesca tem um ensinamento espiritual. Cada ato. Eu só queria fazer um comentáriozinho, pessoal. Vocês sabem, eu moro aqui, é um mini sítiozinho, né? E Sim. o meu marido gosta muito de lidar, ele, depois que se aposentou, né? Lida aqui e faz horta, jardim e tal. E ele fez ali uns objetos ali e põe comida para os passarinhos, né? Então, ele adora levantar cedo e colocar ali a comida, e eles vêm assim, mas muitos, né? E aí a gente fica observando eles, como é que eles sabem, né, que vai ter comida ali, né? Daí nós olhando eles e a gente vê, é o instinto, né? É o instinto que faz eles procurarem ali, porque como é que eles sabem que toda manhã vai ter a comida ali para eles? E água e tal, né, que ele coloca. Nesse caso, é o reflexo, nem dá para dizer reflexo condicionado, mas um condicionamento. O instinto deles faz procurar comida, eles de longe enxergam, e onde tem, eles vão. E eles chegando ali, percebem que todo dia naquele horário tem, eles vão. O Antônio, nosso confrade aí, também faz a mesma coisa, ele compra esses alimentos de pássaros, né, e coloca no pátio, né, e tem os horários, né, então nos horários começa a vir, e até ele chama os pássaros. Até um dia eu gravei um vídeo lá na casa dele mostrando como é que ele procede. E é fantástico, aí vem pomba de várias espécies, passarinhos maiores e menores, alguns bem pretinhos. Tem até um que tem uma perninha quebrada. O Antônio disse assim que aquilo lá é feito de pessoas que atiram ainda infelizmente existem pessoas que atiram em pássaros, né? Porque tem essas espingardas de pressão e atiram nos pássaros e acaba acertando uma perna e aleijando o bichinho. Mas ele é bem ligeirinho, ele vem todo dia ali e come com uma perninha só, outra apoiando no chão. E está bem saudável, graças a... Eu vou dizer em grande parte pela atitude do Antônio, não vou dizer que ele não sobreviveria sem auxílio, né? Mas nós aqui observamos também várias espécies, né? Cardealzinho, eu aprendi a olhar, é de toda, é lindo de vocês verem. Eu quero gravar uma hora um videozinho dele. Ele também compra a comida dos passarinhos, né? E ele colocou ali nas árvores, aqui na frente. Olha, vocês têm que ver de manhã, é lindo de ver. Eu tava caminhando esses dias, Wilson, ali na praça,
E é incrível, eu vi uma cena assim, semelhante, né? Cheguei na esquina ali, né, da Santa Rosa com a Marquês de Herval, fazendo o giro em torno da praça. Tava ali uma calçada vazia, né, não tinha nada ali, no outro lado da rua, né. De repente o homem saiu de dentro da casa e começou a jogar arroz assim. E eu olhei assim, não vai dar em nada nisso, né. E dali a pouco começou a vir passarinho de tudo quanto é lado e aquilo tapou de passarinho no chão, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Geni. Tudo bom? Desculpe o atraso. Como é que tá, Geni? O importante é que você veio. Tô bem, Wilson. Tô bem. Que ótimo. Então, Wilson, é incrível, né? Como o instinto deles, né? Condiciona eles, né? Não tinha nenhum ali por perto, né? Quando me vi, começou a vir das árvores, das casas, de tudo quanto é lado. Quando tem o horário certo, eles já estão por perto esperando. Terezinha, o texto aqui fala também a prodigiosa força espiritual de Jesus. Aonde que Jesus adquiriu essa força e por que nós não a possuímos, nem os apóstolos dele naquele tempo? Olha, Jesus, como a gente sabe, é um espírito puro, né? Ele teve toda aquela evolução, né? E chegou naquele. E eu acho que Acho que travou lá da Terezinha. Deve ter travado. Então, essa força de Jesus aqui, no meu entendimento, ele adquiriu no seu processo evolutivo, tal qual nós estamos fazendo, né? Ao longo das inúmeras encarnações que ele teve num outro planeta, né? Conforme as obras espíritas, é um planeta que não existe mais esse planeta, né? Ele já se desintegrou. Planeta bem antigo. Daí, Jesus chegou a essa condição de espírito crístico e assumiu essa responsabilidade de conduzir a humanidade desde a sua criação, desde da sua vinda para a Terra, né, até o final da caminhada evolutiva nossa, ele vai estar conosco, né? Por isso que ele afirmou, eu sou o alfa e o ômega, né? O início e o fim. Então, eis a razão da sua prodigiosa força espiritual. E perguntar para a Terezinha de novo, acho que agora normalizou lá a internet. E aqui fala também que ele possuía uma grande autoridade, né? E possuía inúmeros auxiliares que no invisível punham em ação sua palavra. Quem seriam esses auxiliares que o texto fala? Eu penso que Jesus, quando recebeu essa missão de ser o governador desse planeta que nós, no momento, estamos habitando, ele tem a sua equipe, né, de auxiliares, de espíritos que, digamos assim, numa outra semelhança, uma hierarquia, né, onde ele não trabalha sozinho, né, tem aquela equipe que o auxilia. Muito bem. E esses auxiliares, Wilson, que ajudaram na condução desses peixes, também ajudaram Jesus quando ele disse para a tempestade se acalmar naquele outro momento? Alguns relatam que ele disse, calem-se. Ele deu uma ordem, porque os espíritos da natureza também presidem os seus fenômenos, como a chuva, como a tempestade, e várias outras coisas, inclusive os problemas sísmicos da Terra.
Para uma pessoa que não conhece muito profundamente essas questões, vai achar que isso é uma fantasia, algo imaginativo, porque como é que pode espírito vir agir sobre a natureza? É que nós estamos muito distantes de entender o que é a natureza, o que são os elementos materiais. Isso é engraçado, né? Nicodemos, quando perguntou para Jesus assim, pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus falava das coisas daqui da terra e ele disse assim, mas te falo das coisas da terra e você não me entende? Que dirá se falasse das coisas do céu? Coisas do céu são as coisas que estão fora da terra, em planetas mais adiantados ou no plano espiritual. Essas coisas são terra a terra. Nós estamos muito longe de entender. Então tem espíritos que presidem, estão sob as ordens de Jesus. Nesse caso da tempestade, ele deu uma ordem direta para os que agiam promovendo o fenômeno. Segundo o que eu vi, que eu li, ele mandou calarem-se. E a tempestade sumiu, parou. E isso não tem nada de fenomenal. Se nós formos olhar lá em João 14, 12, diz assim, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para meu Pai. Então, aí está a afirmação de que ele disse que tudo que ele faz nós podemos fazer e muito mais, em outras palavras. Nós somos todos filhos de Deus como Jesus é. Ele é o nosso irmão, nosso exemplo, nosso irmão maior, nosso guia, que chegou a um patamar que nós um dia chegaremos. Parece até uma blasfema dizer isso, né? Segundo as religiões. Você quer se comparar a Jesus? Claro que não. Eu estou muito aquém, quase que infinitamente aquém. Mas se ele disse que tudo que ele faz nós podemos fazer, e maiores obras ainda, se pedir em nome dele, então ele não disse uma inverdade. Ou a gente acredita nele ou a gente não acredita. Ou então a gente faz de conta que é cristão, faz de conta que segue o seu evangelho. E nesses casos de fenômenos, como diz aqui, né, os seus inumeráveis auxiliares que no invisível põem em ação a sua palavra. Nesse caso que você me perguntou, eu volto a dizer, ele se dirigiu diretamente aos espíritos que promoviam o fenômeno. Talvez até eles tivessem a intenção de promover o fenômeno para provar o poder de Jesus. Claro que eles não teriam intenção de afundar a barca e matar Jesus afogado, como se fosse possível, né? Ou os apóstolos. Foi mais uma intenção de trazer a informação de que Jesus tem poder sobre tudo. E depois aqui em João ele diz que nós também temos. Basta nós crermos nele, em Deus, ele não falou, mas acima de tudo, quem crê nele crê em Deus, né? E também na nossa potencialidade. Ele falou que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, para coisas de assombrar, de dirá essa montanha, retira-te daqui, joga-te para ali, e isso acontecerá. Então, é claro, aqui diz assim, ó, a prodigiosa força espiritual de Jesus, sua grande autoridade, os seus inúmeros auxiliares que no invisível põem em ação a sua palavra, todos esses elementos, sós ou reunidos, explicam muito bem a reunião dos peixes em determinado lugar. Então nós não sabemos se foram todos esses elementos ou se foi só um. Basta o auxílio a ação dos auxiliares do invisível, basta a força espiritual de Jesus, basta a sua autoridade. E o que é essa força espiritual de Jesus? É a força que ele traz por conhecer a natureza toda, porque ele é o governador do planeta, e também a sua moral. Porque, então basta mandar, tem uma tempestade aqui, vou dizer calem-se, ou parem com isso, ou vou benzer com o machado, como faziam antigamente alguns, né? Os espíritos vão rir, nós não temos autoridade moral. Nós precisamos de uma autoridade moral, porque no plano espiritual o que funciona é a autoridade moral. Que a pessoa que tem uma moral correta, ela tem um padrão vibracional que impacta. Então ele tem poder sobre os elementos e sobre os demais espíritos em razão da sua ascendência moral. Muito bem. Referente a essa autoridade moral, né, Wilson, se nós formos observar no livro Céu e Inferno, tem um espírito
de ordem inferior que está sendo ouvido ali por Kardec, através de um médium, e ele afirma que ele não iria responder pergunta nenhuma, mas o espírito de São Luís exercia essa imposição, né, essa autoridade sobre ele, e ele era obrigado a responder, né? Então o espírito de São Luís já possuía essa autoridade também. Boa tarde, Claudilane, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Nós estamos estudando, Claudilane, a pesca maravilhosa, né? Certo. Estamos ali nas ideias principais. Agora vamos para o segundo parágrafo ali. Claudilane, esse segundo parágrafo ele fala assim: o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. O que dá para entender? O que Emmanuel quis dizer com isso? Que nós, seres humanos, quando nascemos aqui na Terra, nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Então, nós estamos neste mar da vida, como se diz, nós estamos pescando esses peixes, que são esses alimentos espirituais, valores morais, aprendizagens intelectuais. E aqui diz que a posição de cada qual é o barco, então, onde nós nos encontramos nesse estágio evolutivo é o nosso barco. Então, esse corpo, a terra aqui, nosso trabalho, nossa vida cotidiana, é um barco que nos proporciona, então, essa pescaria. Vocês viram, pessoal, a complexidade que é o Evangelho, né? As inúmeras interpretações que se pode ter. Essa visão aqui de Emmanuel é uma visão espiritual do que representava cada pescador, né? Nesse momento aí que ocorreu esse fenômeno da pesca maravilhosa. Daí nós vamos entender assim que o barco perto da terra, né, não conseguiu pescar nada. Já Jesus mandou que Pedro se afastasse para águas mais profundas, né? E aí a pesca foi farta, seguindo a orientação de Jesus. Então nós vamos ver mais adiante uma série de informações que não pode passar desapercebida, né, para nós entender melhor a profundidade desta passagem do Evangelho. Muito bem. Terezinha, lê o número 1, texto evangélico. Ai, perdi aqui, meu... Desculpe, perdi a minha página. Claudilane, lê você então, por favor. Tudo bem. César, Entretanto, não... falta um outro tópico. O segundo parágrafo ela não leu lá, do Emmanuel. Foi lido, Wilson? Todo ele. E em cada novo dia o homem se levanta com a sua rede de interesses? Só faltou essa parte, Emmanuel, Caminho, Verdade, Vida, capítulo 21. Sim, porque todo dia nós acordamos para a nova vida, né? Com interesses. Por que razão eu levanto todo dia de manhã? Eu tenho uma série de interesses que me movimentam e vão formando essa minha rede, com as quais eu vou pescando esses meus peixes. Claro que a maioria de nós aqui na Terra ainda está muito ligado à materialidade. Então, a nossa rede de interesses são realmente interesses do dia a dia. Para trabalhar, para pôr a comida na mesa, a roupa, o calçado, construir a casa. E junto com isso, com esse bem-estar e a sobrevivência do corpo,
nós podemos, então, também começar a investir nessa pesca por valores morais, espirituais, né, junto com a nossa cotidianidade, digamos assim. Mas há aqueles que ficam só nessa parte da sobrevivência mesmo. Então, os interesses nossos, né, eles podem ser bons ou podem ser fúteis, né? Dependendo de cada um. E em cada dia, nós lançamos a nossa rede em busca desses interesses aí, de realizar esses interesses. Né? Sabe, eu assim, ó, quanto mais a gente estuda e mais se aprofunda, eu tô passando por uma situação de uns tempos para cá. Eu parei de assistir televisão. Não gosto desses noticiários, essas coisas, né, muito assim. E daí eu tô me vendo no ambiente de trabalho, nas relações cotidianas, sem assunto. Tu tá tirando a rede só em águas profundas, né? Sabe, que daí meio que tu te isola, fica para um canto, porque, gente, eu não tenho assunto, isso é para mim embarcar nesse... Não me serve mais, então... Então, somos duas, porque televisão, para mim, se não existir... Não sou muito chegada. Então tá, mas pessoal. Não é todo mundo que quer conversar sobre alma, ascensão da alma, espírito e coisas assim. As pessoas, né, gostam de uma conversa frívola, né? É o que nós faz, né? Então vamos lá, Claudilane, lê então um texto evangélico, né? E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Lucas, capítulo 5, dos versículos 3 a 9. Muito bem, então, pessoal. Se a gente fizer uma observação destes fatos, nós vamos ter eu disse um entendimento, né? Pode ter muitos outros ainda, que está se referindo a toda a jornada missionária dos apóstolos de Jesus. Quando o Simão Pedro falou ali, Claudilane, que havia trabalhado toda a noite e nada havia apanhado. Qual o significado espiritual desta frase, hein? Muitas vezes, nós seres humanos
ficamos à noite trabalhando, então a gente fica realmente envolvido nessas questões do cotidiano ou envolvido em algum determinado problema, né? E não consegue ver além disso. Então, tu fica mergulhado nessas questões, e quando se trata de problema, muitas vezes a gente fica envolvido nesse problema, encarando somente como problema, daí não percebe a aprendizagem espiritual que pode ter ali. Perde a oportunidade do salto evolutivo. Trabalhar à noite, então, significa esse período, né, que nós passamos mergulhados nas nossas imperfeições morais, né, e evolutivas. E nada de bom nós conseguimos construir durante esse período. Não conseguimos pegar peixe algum. Nos referindo ali que Emmanuel falou, né, que nós somos seres, né, que atiramos as nossas redes, somos seres em evolução que atiramos nossas redes para buscar os nossos interesses, né. Então, nesse sentido, é que esse trabalho, que essa pesca à noite, não nos dá nenhum resultado. Jesus, então, chegou para aqueles apóstolos, aqueles pescadores, né, no amanhecer do dia, né, junto com a luz. Junto com a luz. E aí tudo começou a mudar para eles. Né? E Wilson, ali na primeira frase, diz assim, e entrando num dos barcos que era de Simão. Qual a importância de Simão para esse grupo de pescadores e depois para os apóstolos de Jesus? Até num trocadilho pode parecer, né? Porque Pedro e pedra parece que tem a mesma origem. Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, segundo algumas anotações, erigirei minha igreja. Não sei se foi bem essa expressão que ele colocou, mas na verdade Pedro era um líder. Essa era a importância dele para Jesus. Era uma pessoa de grande tenacidade e os demais respeitavam. Eu não sei dizer se ele tinha mais idade, não, porque também a idade contava muito entre as pessoas. Essa é a importância. Ele podia ter entrado em outro barco qualquer, e talvez Jesus tivesse uma estima assim que destacava Pedro entre os demais. Aqui de Simão, né? Mas é Simão Pedro, né? Simão Pedro, é. O livro Paulo e Estevão, ele fala bastante sobre isso, né? De qual a importância de Simão Pedro para os homens do caminho, que geraram um movimento cristão. Então ele se tornou o líder, um dos líderes, né? Mas ele era o líder principal deste movimento. Que havia o Tiago, um outro líder, e o Paulo de Tarso, o outro líder. Mas às vezes eles entravam em conflito, né? O Paulo de Tarso com o Tiago. E o Simão Pedro era o apaziguador, né? Apaziguador desses conflitos. Daí ele conseguia manter o grupo unido e produzindo, né? E trabalhando. Eu fico imaginando o trabalho de Pedro, porque Paulo, antes Saulo, ele chegou lá depois de perseguir inclusive o próprio grupo. Matou Estevão, que tinha sido socorrido pelo grupo e era um pregador proeminente, e perseguia os cristãos. E aí entra lá e percebe, depois de se converter a caminho de Damasco, quando viu Jesus e reconheceu o seu equívoco, que aquele grupo estava se perdendo no sincretismo. Havia disputas ali, inclusive com a intenção de voltar à prática do... como é que se chama aquilo? Judaísmo? Não, mas uma prática dentro do judaísmo. Que a circuncisão? A circuncisão, exato, que nada tem a ver com o cristianismo. E Paulo era ferrenho contra essa ideia. E Pedro ficava no meio, porque ele não queria perder nenhum trabalhador e sabia que todos tinham importância, embora divergentes quanto ao método, né? Então ele tinha que ter um trabalho muito, muito difícil, não é fácil. Quando tem um grupo de pessoas, é muito bom você trabalhar, por exemplo, quando ninguém tem liderança.
todo mundo é, entre aspas, cordeirinho, né? Diz amém a voz do líder. Aí a coisa vai, para o bem ou para o mal, mas vai conforme o líder quer. Agora, quando tem pessoas com espírito forte de liderança, como era Paulo, e qual é que era o outro que você falou? Tiago, Paulo, Tiago, e o outro era Pedro. Então era o Tiago, eu não tenho certeza se era o Tiago, mas acho que era o Tiago que tinha essa ideia de trazer de volta a circuncisão. E que também são lideranças e que querem impor o seu modo de pensar. Aí há conflito. E a pessoa trabalhar para chegar num meio termo e apaziguar os ânimos para não haver prejuízo. Até no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que diz assim sobre os bons espíritas, não os bons trabalhadores, né? Aqueles que souberem impor silêncio aos vossos ciúmes. Imagine, os bons espíritas, né? Esse eu acho o texto aqui, depois eu volto nele, porque para que não haja dano à obra, né? Então, quando as pessoas têm uma ideia e quer impor, e o outro contradiz, até por questão de vaidade, ela faz questão de se aferrar à sua ideia e às vezes não quer ouvir o outro. É preciso um apaziguador, um meio termo, alguém com essa capacidade de fazer que os dois pontos de vista sejam observados e que se encontre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Quem queria fazer o sincretismo era o Tiago, Wilson. O Tiago, inclusive esse Tiago aí é o irmão de Jesus, né? Mais velho, irmão consanguíneo de Jesus. Os historiadores é que acabaram detectando essa existência desse irmão mais velho de Jesus no movimento, né, dos homens do caminho. O Chico Xavier e nem o Emmanuel, né, não deixam bem claro isso, né, porque essa descoberta ela ocorreu depois que esse livro, que essa obra foi psicografada. Então, eu acho que o Emmanuel não quis atropelar o conhecimento da humanidade, mas associando esse conhecimento, né, com o que os historiadores descobriram, a gente consegue entender que realmente se trata de Tiago, o irmão de Jesus, mais velho. Tiago Justo era o nome dele. E ele queria fazer um sincretismo, né, do cristianismo com o judaísmo. Inclusive, ele se vestia como judeu ortodoxo, né? Não como os fariseus, né, mas ele usava roupas de judeu, assim, os costumes do cabelo, tudo igual aos judeus, né? Continuando, então, com o nosso estudo, agora, Geni, qual o significado espiritual desta frase aqui? E quando acabou de falar, disse a Simão, faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quando Jesus chegou para falar com aqueles pescadores, eles já estavam, né, com os barcos ali encostados na praia, e não haviam pescado nada. E Jesus pediu para Pedro ir ao alto mar, né, e lançar as redes novamente, para que pudesse apanhar os peixes. O que Jesus quis dizer para Pedro, assim, qual o significado espiritual desta fala de Jesus? Que de repente, para mim, eu vejo assim, que ele já estava com a evolução suficiente para colher o que ele queria, como se diz, o alimento, porque ele já estava já tinha uma evolução necessária, né, já estava preparado, eu vejo assim, né, no caso, porque se ele estava, como Jesus disse, vá e jogue a rede, porque ele já estava num grau de evolução suficiente para colher e fazer o bem. Uhum. Vejo eu assim, não sei também. E para isso, né, ele precisava se afastar um pouco do sistema humano, né, da Terra. Como a Cláudia falou ali, acho que foi a Cláudia. Os gatos, esquecer os bens materiais, a luxúria, essas coisas assim que o ser humano se preocupa muito, né, César? Exato. Né? Primeiro depois nos outros, essas coisas, muitas que a gente falar aqui, fica até amanhã, né, mas que, vamos supor assim, ó, a gente tem um grau de evolução
bastante pequena, eu me sinto ainda, né? Que a gente, às vezes, tenta ser... Eu tento fazer o bem da melhor maneira possível, semear o que eu acho certo, mas a vida, às vezes, ela é bem complicada, né, César, que para ti... A gente sempre pensa, assim, no amanhã, a gente deveria pensar mais nos outros e fazer o bem para as pessoas, na evolução espiritual. E esse aí que é o mais difícil da gente pôr em prática, a evolução espiritual, que a gente tem mais evolução material, né? Exato. E essa elevação também nossa, né, vibracional, também pode ter esse significado, né, de nos afastarmos um pouco das coisas do mundo, da terra, né? E como a pesca, ela representa a busca da conquista das virtudes, tanto para ele, Simão Pedro, como ele se tornou um pescador de almas, né? Também a busca da conquista das virtudes para outras pessoas, as pessoas que ele ia trabalhar com elas depois. Com certeza. César, você tinha perguntado a importância de Pedro. A importância de Pedro, o trabalho de Pedro, claro, da envergadura dele é difícil alguém ter desenvolvido algo, mas algo semelhante tem que todos os líderes religiosos ou de movimentos filosóficos têm que ter, porque melindres sempre há. Eu tinha falado lá, encontrei o texto, se vocês me permitem, eu vou compartilhar com vocês e ler para relembrar da importância de pessoas que façam esse trabalho. O texto não fala exatamente, mas fala dos obreiros do Senhor, que é uma espécie de um paralelo das dificuldades que existem entre os obreiros do Senhor. E quem é que são os obreiros do Senhor? São todos aqueles que estão na seara de Jesus, que no caso o Senhor aqui é Jesus ou Deus. Não que seja a mesma coisa, Deus está acima de tudo, né? Jesus é filho de Deus como nós outros, mas Jesus faz a vontade de Deus, e Ele é Senhor sobre nós. Então nós somos obreiros de quem? De Jesus e de Deus. Aqueles que estão no movimento qualquer, no movimento espírita, por exemplo, ou movimentos religiosos cristãos. E aí tem essa mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo de suma importância, que eu vou compartilhar aqui. É uma janela, vamos ver aqui. Está aqui. E que diz o seguinte: os obreiros do Senhor. Foi passada essa mensagem psicograficamente em 1861, em fevereiro, pelo médium Sr. Robbins. Diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Olhem só, isso aqui foi falado há muito tempo já. Foi lá quando foi colocado o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o terceiro do Pentateuco, né? Primeiro veio o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Já falava na transformação da humanidade. E aí prossegue o texto: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Olha só, ele está falando aqui dos bons servidores, não dos médios nem dos maus, e bons não são muitos. E está dizendo que os bons servidores sabem pôr silêncio aos ciúmes e discórdia. Então, ciúmes e discórdia é natural do ser humano no planeta Terra, porque nós somos de uma pleira de espíritos atrasados e por isso vinculados a esse planeta. Mas aqueles que querem produzir alguma coisa de bom têm que aprender já a fazer silêncio a esse tipo de sentimento ou de pensamento.
E prosseguindo: mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. E aí ele encerra. Pelo menos foi a parte que eu copiei, né? Então é bem interessante que esses conflitos existem desde sempre. Não é uma coisa de hoje. E quem lê essa obra que você mencionou aí, do Paulo e Estevão, vai ver que existia também entre os apóstolos espíritos que conviveram encarnados quando Jesus estava na terra, receberam direto da fonte, passaram um tempo de alguns anos trabalhando junto, ouvindo as prédicas do próprio mestre. Então, e eles mesmos tinham dificuldades. Imaginemos nós que não tivemos esse contato direto, que apenas lemos as traduções, as versões, ou ouvimos ou assistimos alguém falar em vários meios, palestras públicas ou gravadas. E quando chegar a nossa hora, ou já estamos vivendo a nossa hora, de pôr em prática aquilo que nos propusemos a fazer, adentramos a um movimento espírita ou adentramos a um movimento religioso de qualquer religião cristã ou outra que procure fazer o bem no seu objetivo principal, e por discordância de método, muitas vezes criamos conflito. Eu me recordo, eu sempre repito isso que eu me recordo, quando perguntado por Divaldo o que ele faria se as suas ideias entrassem em choque com a Federação Espírita Brasileira. E ele falou que preferia, a pergunta não foi exatamente nesse termo, mas a resposta é assim: prefiro errar com a federação a acertar sozinho. Essa é a lógica da razão. Você pode estar com a razão, mas se você se afastar do grupo por melindre, ou por não sentir aceita as tuas ideias, você pode estar certo, mas você vai ser uma vara única, e uma vara única é fácil de quebrar. Os inimigos das luzes estão aí, né? E se você ficar com o grupo, você forma um feixe de vara, aquilo tem força. E embora a tua ideia mesmo certa não seja aceita a princípio, se ela for verdadeira, com o tempo será aceita. E de qualquer forma, estando no meio, a pessoa consegue amenizar os efeitos negativos de uma decisão equivocada, por exemplo, do grupo. E o grupo vai ver as consequências dos seus atos. Então é melhor estar junto. Por exemplo, lá na questão do Paulo e Estevão, havia um dos discípulos que estavam ali na Casa do Caminho que queria, como eu disse antes, trazer a prática da circuncisão de volta, uma prática judaica, nada a ver, nem é de volta, na verdade é introjetar, né? Porque de volta na vida dele, porque eles vinham do seio judaico, todos eles eram judeus, né? E depois que conheceram Jesus, adotaram uma nova postura de pregação, inclusive nem eram pregadores, a maioria era pescadores. E aí ele olhava o judaísmo, mas lá o pessoal faz circuncisão, tinha suas razões, que virou um ritual religioso obrigatório para todo mundo. E a gente sabe que as razões primordiais eram questões higiênicas, nada a ver com religião. E aí Pedro fica no meio, né? O que é melhor? É ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ao tempo esclarecer? E lembro que Jesus disse, mesmo um pouco antes de ser preso e crucificado, que mandaria um outro Consolador para relembrar as coisas que haviam sido esquecidas e coisas novas que ainda não podiam ser ditas. Já começou ali as ideias de esquecer a pureza doutrinária de Jesus, que não tem nada a ver com rituais.
não tem nada a ver com práticas físicas, apenas por uma ética moral, uma ética que faz com que a pessoa se conduza na vida de melhor forma possível, resumindo, como ele bem disse, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O resto é só firulas ou alguma coisa para enfeitar ou conduzir alguém que precisa de uma muleta psicológica para adotar certa postura. Muito bem. Terezinha, chegou num momento ali que o barco de Pedro ficou cheio de peixe, né? E ele puxando a rede ainda, a rede vinha muito carregada de peixe. E ele fez um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. Como é que nós podemos entender assim na questão do movimento cristão na época de Jesus? O que significa isso, essa passagem aí? Bom, eu penso assim, ó, não sei se interpreto bem, né? Mas quando, no caso, Pedro pede auxílio aos outros que o auxiliem, né? Nessa, ele está colocando para que todos se engajem naquele objetivo comum, né, de clarear, de buscar dar o conhecimento sobre a doutrina do mestre, né? Ele está conclamando os demais para que continuem o trabalho, para que todos se envolvam nisto. Exato. Como diz aqui o texto, né, ele era um pescador de almas e conseguiu atirar a rede e pegar muitas e muitas almas. Aí ele precisou de ajuda dos outros pescadores, né? E realmente Pedro reuniu uma equipe de trabalho, né, para levar o cristianismo para todas as pessoas, inclusive até para o exterior, né, lá de Israel, que foi a incumbência de Paulo de Tarso. Então, esse sinal que ele fez aí é esse chamamento, né, que ele estava fazendo para outros o ajudarem, né. E aí apareceu João, apareceu Paulo, apareceu Tiago, apareceu todos os outros apóstolos, né, os outros Tiagos, que eram 3 Tiagos, né, que estavam envolvidos nesse movimento cristão, e para fazer com que essa pesca se tornasse aproveitável, né, para eles conseguissem colocar esses peixes dentro dos barcos. Deu para entender, viu como é profundo essas passagens do Evangelho, né, e assim como nas obras de Moisés, né, segundo os rabinos, elas têm 72 partes, né, faces. Eles usam a palavra faces, 72 faces. O Evangelho também ele pode ser entendido de muitas formas, ou superficial ou mais profunda, né? E como Jesus ele ensinava assim para o espírito, a doutrina espírita busca esse entendimento profundo aí dos evangelhos. Essa é uma análise filosófica de um fato, partindo do pressuposto que não há registro nos evangelhos de coisa que não aconteceu. E se isso aconteceu, a gente tira as lições. E a vida toda nossa é de lições. Então, basta olhar, Deus nos dá liberdade de ação e nós começamos a olhar. Isso é bom, isso é ruim, isso é melhor ou é pior? O modo de agir, o modo de interagir, o modo de reagir. Na verdade, a gente não deve reagir, deve agir, mas ainda reagimos bastante porque somos dotados de instinto que parece que predomina em certas situações. E esse texto começa dizendo ali, quando Pedro questiona
pescamos a noite inteira e não pegamos nada, é isso que ele diz, né? Sim. E você perguntou o que significa: a noite não tem luz, a noite é escuridão. Se trouxermos isso para a nossa vida, claro que os pescadores pescam à noite, eles usam redes, usam várias técnicas, né? Mas simbolicamente, de noite nós não temos muito, o simbolismo da noite é na escuridão, não tem muita condição de conseguir o objetivo. A pessoa não sabe por onde anda, não sabe nem como o caminho melhor para prosseguir. E depois que pega os peixes e ele vê que a rede começa a arrebentar, também é um simbolismo. Qual é o movimento que nunca encontrou dificuldade? Um movimento que procura fazer o bem. Qualquer um. Você for, por exemplo, você cria uma instituição beneficente. No começo as pessoas são bem animadas, daqui a pouco começa a ficar difícil. Alguns começam a desanimar porque muitos fantasiam que tudo vai ser fácil e que as suas ideias vão imperar. E aí, como não anda como querem, acabam desistindo e deixando meia dúzia segurando a rede, né? Simbólica aqui no caso. E por falta de energia suficiente, o projeto pode não vingar. Aí precisa vir mais gente para auxiliar. E nessa obra que Pedro assumiu, da divulgação da filosofia cristã, sozinho ele não conseguiria. Um dos grandes apoios dele foi Paulo, que saiu para fora daquele grupo ali, para outras cidades, sair para fora é uma redundância, né? Saiu dali e foi para outras cidades e começou a divulgar o evangelho fora do grupo do povo judeu. E hoje está no mundo inteiro. Não tem país que não tenha ouvido falar em cristianismo. Então é um grande trabalho de equipe. E como você falou, o João também deixou para nós obras fantásticas. Uma delas é o Apocalipse, né, que é todo um simbolismo também, que as pessoas levam ao pé da letra e criam fantasias de extermínio do próprio planeta ou da vida toda no planeta. Não entende que é o fim do mundo atual no sentido moral, no sentido de cultura, que precisa ser reformado. É o fim dos tempos de desvio da conduta correta, da conduta cristã. Wilson, assim como Pedro fez um sinal, né, para chamar companheiros, Paulo precisou de companheiros também para realizar a sua obra de divulgação do cristianismo? Quando ele saiu para divulgar, sim. Inclusive Lucas, acho que acompanhava ele por um tempo. E ele precisava, e teve um ou dois que desistiram, né? Retornaram. Mas ele precisava. Ninguém pode andar sozinho. Jesus mesmo, quando mandava os apóstolos, mandava sempre no mínimo 2, para que um dê força ao outro. Às vezes eu vejo os mormons, por exemplo, sempre andam de dupla. É a mesma técnica, né? Um dá apoio ao outro. Uma pessoa sozinha, ela fica desmotivada diante das dificuldades da sua ação. E Paulo, a inteligência que ele tinha e a percepção dele, com certeza ele percebeu que com alguém junto com ele, ele teria mais força para fazer o seu trabalho. Um daqueles que desistiram foi o Marcos, né? O jovem Marcos, conforme está na obra Paulo Estevam. Mas ele desistiu naquele momento, né? Que ele não aguentou aquela jornada que o Paulo fazia. Depois, ele foi convidado por Pedro e escreveu o Evangelho de Marcos. É o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. Na época ele era muito jovem, ele não tinha talvez uma fibra suficiente, até resistência física, porque não era fácil a vida deles. A gente pensa que é só falar, andar em distâncias enormes a pé, enfrentando as intempéries, sem garantia de que ia encontrar um lugar para repousar no outro lugar onde chegasse. Dependia, porque claro que era costume receber os viajantes na época, que pouca gente viajava, né? Mas dependia da boa vontade e do lugar onde chegasse. E a gente sabe que Paulo muitas vezes chegou em cidades, fez as suas pregações, fundou igrejas e foi perseguido.
Teve até um episódio em que ele teve que sair à noite por um cesto, porque a cidade era murada, né? Senão queriam pegar e talvez até matá-lo. E daí como é que ele desceria lá sem alguém para segurar a corda? Pois é. E essas igrejas aí que o Paulo fundou, né? E depois ele precisou escrever as cartas, né? As famosas cartas. Também, cada igreja que ele fundava, ele deixava pessoas responsáveis, né? De cuidar da igreja e continuar, né? Ensinando o Evangelho de Jesus, né? Para todos aqueles daquela localidade. Então ele também precisou de muitas pessoas, né? Não só os que andavam com ele também nesses lugares onde ele fundava a igreja. Ele fundou várias igrejas, né? Inclusive na Ásia Menor ele fundou a igreja. E até lá onde é a Turquia, ele fundou igrejas lá também, naquele lugar lá. Muito bem, então vamos continuar. Terezinha, se localizou aí no texto? Tem que abrir teu microfone, Terezinha. Me localizei, graças a Deus. Lê então aí um parágrafo para nós aí. Estamos na interpretação? Nós estamos ali, os fatos narrados. Não, que eu perdi de novo, não acredito. É um anterior à interpretação. Na parte do texto evangélico, eu só li o texto, querida. Então, nós estamos no segundo parágrafo ali. Gente, mas eu tô hoje contra. Olha só, podem continuar que não, perdi o texto de novo. Wilson, lê para nós então ali os fatos narrados. Os fatos narrados nesse texto evangélico aconteceram pouco tempo depois da morte de João Batista. E Jesus começa a trabalhar. Antes de tudo, cerca-se de cooperadores. Deve admirar nesta passagem a humildade de Jesus. Ele, o Espírito Excelso, convida modestos colaboradores para a sua obra grandiosa. Assim nos adverte que, em quaisquer setores de atividades, todo trabalho exige cooperação. Os apóstolos eram elevados espíritos encarnados com a missão de ajudarem Jesus. Por conseguinte, estavam em condições de compreenderem o trabalho que Jesus lhes confiaria. Esses missionários, escolhidos por Jesus quando ainda estavam no mundo espiritual, seriam os primeiros depositários do Evangelho. E quando Jesus partisse, deles se irradiaria o movimento de evangelização da humanidade. Esse texto corrobora o que nós estávamos falando. Agora imaginemos nós, se Jesus, o maior espírito que já esteve na Terra, precisou de auxiliares, e não de poucos, né? Apóstolos eram 12, mas tinham muito mais que auxiliavam também, e que não ficaram registrados na história. E esses apóstolos também arrumaram seus auxiliares, né? Nós falávamos há pouco sobre Paulo, né? Então ninguém pode se arvorar de suficiente para fazer qualquer coisa. Ninguém. Em todos os setores nós precisamos de auxílio. Mas eu sou intelectual, por exemplo, um cientista, eu faço minhas pesquisas sozinho. Mas alguém tem que fazer a comida, alguém tem que limpar o ambiente onde a pessoa se encontra, fazer a asepsia, alguém tem que plantar o alimento. Aqui na Terra somos todos interdependentes. A pessoa pode se achar autossuficiente porque tem dinheiro, mas o dinheiro por si não vale nada, ele tem um valor simbólico. Se as pessoas não produzirem, não adianta nada ter dinheiro. Um exemplo é os países de inflação galopante. A pessoa junta maços de dinheiro para comprar pouca coisa. Então o dinheiro não tem um valor real. O valor real é a cooperação entre as pessoas. Onde todo mundo trabalha, onde todo mundo tem como produzir, tudo funciona direitinho.
E isso vale para tudo. Das questões religiosas também. Ninguém pode tentar fazer alguma coisa sozinho no campo religioso e achar que vai ter sucesso. Precisa de colaboradores. O Jesus deu exemplo. Ele é o modelo e guia. Se ele se acercou de colaboradores, imaginemos nós outros, então. Muito bem. E na questão da doutrina espírita, né, que é o Evangelho de Jesus, que é o cristianismo redivivo, nós precisamos de muitos colaboradores também, né, para levar adiante essa missão aí de levar essa doutrina libertadora para a humanidade. E assim como os apóstolos, né, nós tivemos um certo preparo no plano espiritual antes de nós encarnarmos aqui na Terra. Com certeza. Todas as pessoas que estão no movimento espírita e que fazem alguma coisa, porque tem gente que mais está para aprender do que para agir, ainda não chegou o momento de agir, né? Mas aqueles que já estão fazendo alguma coisa, nem que seja uma simples palestra, ou trabalhando num grupo assistencial, já tem com preparo. Primeiro porque ele já estava preparado para aceitar. E aqueles que propagam a doutrina através da exposição doutrinária, é porque já tinham, pelo menos, um conhecimento básico, talvez não no espiritismo, mas uma percepção cognitiva que lhes facilita a interpretação dos textos e a exposição deles de uma forma clara, que faça com que ilumine mais pessoas. Eu tenho certeza, eu talvez não conhecesse o espiritismo, porque não é uma doutrina muito antiga, mas o Evangelho de Jesus com certeza eu já conhecia. Quem está no Ocidente, há quase 2000 anos que o Evangelho está aí, sendo divulgado, dificilmente tenha passado sem, em nenhum momento da vida, ter se deparado com a Bíblia, por exemplo, ou ouvido um pastor mais recentemente, ou os padres há mais tempo, divulgando o Evangelho. E aí, quando eu comecei a ler as obras do Espírito, para mim parecia tão simples de entender, e eu estava bem perdido antes de conhecer a doutrina espírita. Porque eu lia a Bíblia, porque as religiões aí adotam a Bíblia como base, né? E literalmente o que está escrito lá fica meio confuso. A pessoa não consegue entender. E aí parece que foge a razão e a pessoa fica como num labirinto, sem encontrar a saída. E o Livro dos Espíritos me esclareceu, me iluminou. E eu percebi que eu tenho uma facilidade de entender, sem falsa modéstia, né, o que ali está escrito. Às vezes me surpreendo com algum estudioso mais apurado de conhecimento, que traz informações que até então eu não me dera conta. Mas eu tenho certeza, que eu já vim com um certo preparo para trabalhar nessa seara. E todo mundo que está também engajado nesse projeto aí também tem o seu preparo. Principalmente aqueles que estão nos grupos de estudo, né? E esse preparo continua, né? Porque a doutrina é um manancial inesgotável de informações. E por isso nós temos que estar sempre estudando, nos preparando, e talvez seja uma grande ação de caridade, né? Levar essas luzes para as outras pessoas também, né? Colocar a nossa luz em cima do candeeiro para que todos se beneficiem. E cada um tem uma luz assim particular, pode ser até diferenciado, mas ele tem que colocar a serviço de Deus, né, essa sua luz, para beneficiar os irmãos de caminhada evolutiva. Interpretação do texto evangélico. Está só para a Claudilane ler mais um parágrafo para nós. Interpretação do texto evangélico. Estão me ouvindo bem? Sim. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão:
faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Lucas, capítulo 5, dos versículos 3 a 7. Essa parte aqui, né, nós já lemos e demos uma interpretação nossa, né, um entendimento nosso. Vamos ver agora a interpretação dos autores da apostila. Lê mais um parágrafo ali, Claudilene, faz favor. Sim. O povo cercava Jesus, atraído pelo magnetismo do seu verbo e cativado pelas amorosas vibrações da sua personalidade iluminada. Diz Lucas que, assediado pelas multidões que pretendiam detê-lo, para que não as deixasse, mostrou-lhes a necessidade que tinha de pregar o evangelho do reino de Deus também em outras cidades. Mas, oprimido por essa multidão, quando se achava na praia do lago de Genezaré, provavelmente o Tiberíades, que era atravessado pelo rio Jordão, entrou na barca de Simão e pediu a este humilde pescador que a afastasse um pouco da terra. Então, mais livre do povo, dali ensinava a multidão. Pedro, bem como seus sócios Tiago e João, não eram capazes de imaginar que, sob as ordens daquele moço, fosse possível, após insana lida, durante uma noite inteira de atirar redes, sem colherem peixe algum, essas redes encheram-se por encanto, a ponto de ser preciso chamar outros companheiros que estavam em outra barca para auxiliá-los a puxá-las para a terra, pois se rompiam ao peso de tantos peixes. A prodigiosa força espiritual de Jesus, sua grande autoridade, os seus inúmeros auxiliares, que no invisível punham em ação a sua palavra, todos esses elementos, sós ou reunidos, explicam muito bem a reunião dos peixes em determinado lugar, para que as redes se enchessem e o efeito desse fenômeno calasse no ânimo de seus discípulos. Muito bem. Lago de Genezaré, provavelmente o Tiberíades. Por que o autor colocou essa colocação, Wilson? Não tenho ideia. Quando se fala assim, Lago de Genezaré ou Lago Tiberíades, né? Ou até Mar da Galileia, tudo é o mesmo lugar, é o mesmo lago. E ele é chamado também de Mar da Galileia devido à extensão do lago, né? É um lago muito grande. Mas ele, na verdade, ele não é mar, né? Ele é um lago. E esse texto aqui, ele dá a entender, ali no início, né, Claudilene, que o povo cercava Jesus atraído pelo magnetismo de seu verbo. Assim como ele atraía peixes com seu magnetismo, as pessoas ali estariam representadas pelos peixes, né? E eram atraídos para Jesus. Ele conduzia aquelas pessoas, né? Através da sua força, dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. E ele convocava os auxiliares, que seriam seus apóstolos,
para concluírem essa atividade, né, da pesca das almas, né, das pessoas, e colocar elas dentro dos barcos, né? Nos barcos que representa a vida de cada um, né? E ali era representada também pelos apóstolos Pedro e os outros auxiliares, pescadores auxiliares. O que tu conseguiu extrair, Claudilane, desta parte aí? Aqui dá para a gente interpretar tanto a nível material quanto a nível espiritual. Porque aqueles que realmente seguem Jesus, que estão alinhados com a mensagem do Cristo, eles têm essa pesca material também, porque a vida se organiza, a vida se alinha melhor, até porque daí a pessoa que entende, né, a proposta do Cristo, ela deixa de se colocar no papel de vítima, para de reclamar da vida, de se queixar das coisas, encara os problemas, as dificuldades sob uma nova maneira de enxergar os fatos, né? Então, naturalmente, a vida tem uma modificação para melhor. E espiritualmente é esse o processo também. Você vai melhorando em termos de emoção, em termos de aprendizagens espirituais. Então, uma coisa não acontece independente da outra. Quando nós falamos assim dessa abundância de peixes, é uma abundância em todos os sentidos na vida daqueles que realmente seguem o Cristo. Então, a pessoa com Jesus pode se tornar próspera em virtudes e próspera em equilíbrio também, né? Nas questões materiais. Com certeza. Viu, César? Eu estava olhando aqui sobre Genezaré e o Tiberíades. Olha o que diz aqui na Wikipédia. Diz assim: Genezaré é um kibutz na região norte de Israel, à margem do Mar da Galileia, localizado ao norte de Tiberíades, na Estrada 90. Ela cai na jurisdição do Conselho Regional de Emek Ha-Yarden. Em 2006, sua população era de 472 habitantes. A cidade é citada na Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 34, quando Jesus andou sobre as águas antes de chegar a Genezaré e curar os enfermos. Então, quando eu não tinha entendido, eu pensava que Lago de Genezaré era o nome do lago. Na verdade, não. Estava falando de um lago da região desse kibutz aqui, ou dessa cidade, na época, Genezaré. E daí, por isso que diz, provavelmente, o Tiberíades. Diz aqui, localizado ao norte do Tiberíades. Você falou que, na verdade, não é um lago. O que é esse Tiberíades? É um lago ou é um... É uma cidade, sabe? Mas, Não, quando se referiam a esse lago, muitos se referiam assim, lago pertencente à cidade de Tiberíades, entende? Ou lago de Genezaré, vem ser o mesmo lago. Algumas citações falam em Genezaré, outras falam em Tiberíades, e outras falam no Mar da Galileia, que é o mesmo lago também. Pesquisa mais aí que tu vai encontrar essas informações, hein? Vamos ver o que ele fala aqui sobre o Lago de Genezaré. É que nós estamos chegando no final já, falta 1 minuto. Agora bateu 17 horas. Então, no próximo encontro, então, nós vamos iniciar já com essa pesquisa aí para clarear as ideias, né? Do que é esse lago, que ele é citado várias vezes, né? Com um nome diferente, mas é conforme o lugar que a pessoa quer se referir, né? Se ela quer se referir a Tiberíades, é o lago de Tiberíades.
Ou Mar da Galileia, também o lago que era chamado também de Mar da Galileia. Então, como chegou o nosso horário, gostaria de convidar a Geni para a prece de encerramento e agradecimento. Então, agradecido a Deus, ao Mestre Jesus, por esse momento dedicado a esse estudo maravilhoso que vem nos trazer grandes ensinamentos, agradecido pela vida, pela saúde, pela paz, por tudo aquilo que Deus tem nos alcançado, até mesmo as dores fazem parte desse agradecimento. Eu agradeço a Deus, Mestre Jesus, por ter esse momento dedicado, ter intuído a cada um de nós fazer parte dele. Eu sou muito grata por esse alimento espiritual que alimenta o corpo e a alma. E através desse alimento, a gente pode até auxiliar outras pessoas que tanto necessitam, tanto encarnado como desencarnado. Que os mestres Jesus façam uma visita esse fim de semana a todos os lares, os albergues, aos presídios, as ruas onde se encontram esses seres sem família, sem informações, muitos abandonados, que eles possam receber o alimento espiritual, uma luz que possa clarear lá na frente para eles, que deve ser muito triste tu viver num mundo sem amor, sem compreensão, sem carinho, sem um alimento e sem uma casa, muitas vezes para morar. E muitas vezes a gente tem tudo e reclama. Que Deus toque no coração de cada um da gente, nós, ser humano, fazendo melhorar cada dia e ser grato por tudo aquilo que a gente tem, nos pequenos detalhes até o mais. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por tudo isso que o Senhor nos deu até aqui.